E aí, vamos estudar a lição? Ainda na análise do capítulo 6, a gente percebe que Daniel foi envolvido em um conflito. Exatamente. Por quê? O rei baixou um decreto que ia contra os princípios do Daniel de dialogar com Deus todos os dias, de estar conversando com ele através da oração. Resultado, diante deste conflito, pressionado, Daniel teve que fazer uma opção. Quando há um conflito entre a lei dos homens e a lei de Deus, qual é o lado que você escolhe servir e seguir? Você escolhe a Deus ou cede à pressão humana? Ei, Daniel fez a escolha apropriada, posicionou-se ao lado de Deus, porque afinal de contas, ele era um indivíduo que enxergava mais amplamente o cenário do grande conflito. Quando nós enxergamos de verdade que estamos numa luta entre o bem e o mal, quem é louco de se posicionar de um outro lado a não ser o lado de Deus? Só que se você perder essa visão, você vai ficar se posicionando às vezes ao lado das pessoas que fazem uma pressão, exercem uma pressão sobre você. Posicione-se ao lado de Deus. Isso tem a ver com a eternidade, isso tem a ver com vida eterna, isso tem a ver com a sua salvação. A escolha mais adequada é sempre ao lado de Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Isso foi o que Daniel fez. E diante desse cenário maravilhoso, nós percebemos que o rei baixou um decreto porque alguém massageou o seu ego, que não haja nenhuma petição a nenhuma divindade a não ser através do Senhor, ó Dario. Os caras armaram uma armadilha para Daniel. Satanás armou uma armadilha para Daniel. Ei, não caia nas armadilhas que o diabo tem armado para você através de pessoas. Daniel poderia ter odiado aqueles que o invejavam, mas Daniel enxergava que eles estavam sendo apenas manipulados por Satanás. Às vezes odiamos as pessoas quando elas estão sendo manipuladas por Satanás. Se enxergamos o grande conflito, nós estamos entendendo que, na verdade, não são essas pessoas, mas é o próprio inimigo, utilizando-as para tentar nos atingir. Abra os olhos, é o cenário do grande conflito, é guerra. E percebeu que Dario se entristeceu depois que descobriu toda a armadilha? Ele até quis tentar revogar a lei, mas não era possível. Agora imagina, se a lei dos persas não podia ser mudada por nada, ainda que custasse a vida do Daniel, como é que muita gente quer mudar a lei de Deus, que é muito maior e muito mais superior que a lei do rei persa? Ei, presta atenção, o nosso Deus, ele é soberano, está acima de tudo. A ele toda a honra e a ele toda a glória. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo posicionamento exemplar do Daniel ao teu lado acima de qualquer coisa. Que sejamos assim também, em nome de Jesus.